E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área, com vocês para mais um papo pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Para você que já acompanha o Francamente, você sabe que é uma obrigação, um dever moral e cívico você curtir, compartilhar e apoiar esse programa que traz artistas, movimentos sociais e muita conversa importante e pautas que a gente precisa conversar aqui nessa mesa. Hoje eu trago uma mulher de luta que vai contar um pouquinho da sua história e os enfrentamentos que ela tem passado. Ela é vereadora, mas começa lá no movimento estudantil, socióloga, vereadora pela terceira vez em Campinas. Aliás, a gente vai conversar sobre esse mandato dela que a galera tá querendo tirar, né? Porque quem luta, quem trabalha dentro de uma Câmara de Vereadores não é muito bem vista. Ela também esteve na flotilha, que foi agora sequestrada por Israel. Ela vai contar um pouquinho dessas experiências para a gente e também fazer esse chamado para a luta, né? Mari Conte. Mariana Conte, tudo bem com você? Tudo bem, olá, oi Tainá, olá todo mundo que está assistindo o programa Francamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouco dessas experiências que aconteceram. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. 5 vidas em uma é o tema desse programa de hoje. É um pouco isso. Eu falo que nesses últimos 2 meses parece que passou uma vida, viu? De tanta coisa que aconteceu. Chegaremos em alto mar, aliás, do rio ao mar, né? Sim. Mas eu quero contextualizar um pouquinho da tua história e do começo das lutas, né? Porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo e não sabem nem por onde começa a lutar. E também tem o peso do capitalismo que nos obriga a ser produtivo, claro, e não ter tempo para ler, para desenvolver um pensamento crítico, para ouvir uma conversa, participar de uma conversa, né? A tua militância, a tua luta começou no movimento estudantil? Eu comecei a participar mais ativamente no movimento estudantil na Unicamp, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais. Eu acho que eu escolhi o curso de Ciências Sociais já é um sinal. É um sinal. A minha mãe fez Ciências Sociais. Ah, entendi. E o meu avô, ele era militante, ele foi um dos fundadores do PT de Americana. Que legal. Então, a minha vida toda, assim, a política sempre fez parte da minha vida. Em casa era muito comum temas que a gente passava horas discutindo. Sabe aquela coisa de senta na mesa da cozinha? Até hoje, a casa da minha mãe, a mesa da cozinha é o lugar onde... É o catalisador das ideias. É onde as pessoas conversam sobre temas. Então, eu lembro quando eu era pequena, assim, sei lá, de fatos, sei lá, do impeachment do Collor. Nossa, lembro do engajamento que isso gerou na minha família, de temas de discussão. Lembro da processo de privatizações. Meu pai era servidor da CPFL. Aquele final da década de 90 foi devastador para o Brasil, né? Foi. Eu lembro de memórias, assim, de assistir, por exemplo, quando teve a privatização do Banespa. Eu lembro. Eu tinha conta no Banespa, inclusive. Eu lembro desse... Eu lembro que eu achava... que era um lugar um pouco distante, que parece que política é um lugar que é feito lá longe. Porque Brasília está lá longe, a gente fica com essa percepção, né? E depois a gente cresce e sabe que política é feita no dia a dia, no nosso arroz com feijão, literalmente. Mas eu lembro dessa era de privatização e como cada veículo de comunicação, na época, que era a época da TV muito forte, a gente só de assistia televisão, revista, né? Tinha Veja, tinha Isto É, tinha os jornais das fotos, como se fosse uma... Nossa, que bênção, Brasil. Tá aqui, ó. Vamos vender aqui, ó, toda a nossa energia. Vamos privatizar aqui bancos também, bancos estaduais, enfim. E a minha família, ela foi diretamente afetada por esse processo de privatização. Porque meu pai era servidor da CPFL e a minha mãe era servidora do INSS. Então, isso afetou a carreira deles, o trabalho deles, e nos afetou enquanto crianças também. Nós tivemos queda na renda, nós vimos o sofrimento dos nossos pais. Então, acho que tudo isso fez com que me influenciou. E quando eu fui prestar vestibular, eu queria, na verdade, fazer um curso que me permitisse entender o mundo. Entendeu? Eu queria entender as coisas, né? Eu já lia muito, eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito Caros Amigos, essas revistas que a gente às vezes ia na banca comprar, né? Naquela época que a gente comprava revista coisa na banca, né?
E eu ficava procurando. Tinha uma revista que eu comprei durante muito tempo, que era uma revista da Biblioteca Nacional, uma revista de história da Biblioteca Nacional. E depois, alguns anos atrás, ela fechou, assim, parou. E, assim, é um absurdo, quer dizer, as coisas mudam, né? Outros cenários. Mas eu passei a minha adolescência nesse lugar de querer entender as coisas, assim. E aí eu fui fazer ciências sociais por causa disso. Eu achava legal aqueles cientistas políticos da televisão, sabe? Fazendo análises e tal. Eu queria ser uma cientista política. Era maravilhoso. Sabe? Que vinha comentar eleição no Jornal Nacional, sabe? Essas coisas. Eu achava muito legal isso. E aí eu fui fazer ciências sociais. E aí quando eu entrei nas ciências sociais, eu comecei a participar. Assim, quando você entra na faculdade, o mundo se abre, Ainda né? mais Unicamp, né? Que tem muita gente diferente ali, é muito diverso. Eu fiz faculdade aqui em Jundiaí, eu fiz Direito, porque eu queria mudar o mundo sendo delegada. Deu tudo certo na minha vida, eu sempre digo isso, tô aqui, ó. Que achava também que no senso de justiça, que esse era o lugar, né? Olha que louco. Mas é muito legal, né? Inocência, gente. É inocência, mas eu acho muito legal esse sentimento da juventude de querer mudar alguma coisa. De querer, sabe? De pensar, não, eu quero um futuro diferente. Então, total. Né? A gente sentia isso. Talvez a gente precisasse sentir, nos conectar com aquele sentimento juvenil ali de que trazer essa pureza de volta, eu quero essa inocência de acreditar. Inocência. Mas é muito louco, né? Porque a gente entra muito novo na universidade, né? Geralmente. Mas eu fiz uma universidade aqui, trabalhando e tal, num outro contexto. Mas a universidade, no geral, é um lugar que te abre para um outro universo, um universo diverso, né? De pessoas, de lugares, de culturas. E eu acho que traz uma... Eu ia falar adultização, mas não é esse o termo. Traz uma maturidade também, né? Sim. Dentro da universidade. E eu acho que a educação como um todo, né? Eu vejo muito, acompanho muito trabalho de cursinhos, né? Cursinhos populares, como aqui em Jundiaí tem o Emancipa, né? E o Emancipa também tem esse papel, né? E eu vejo esse papel da educação. É claro que sempre a educação está sempre em disputa, né? Total. Porque tem a educação bancária, como dizia Paulo Freire, né? Que é aquela educação que mais é uma educação para alienar do que educação para abrir. Mas eu acho que a gente... essa sensação de que eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, sabe? Então, isso é muito importante. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a conhecer músicas que eu não conhecia. Sim. Eu comecei a ver filmes que eu nunca tinha visto, livros, autores, conversas. Então, essa vivência, que é uma vivência que da educação e do ambiente educacional. Do ambiente, principalmente, né? O ambiente educacional também, ele proporciona essa questão do desenvolvimento das trocas, do senso crítico, né? Sim. De você ouvir coisas que talvez em sala de aula você não escute. Eu lembro que os primeiros livros, sei lá, sobre anarquismo que eu fui ler na minha vida foi na sarjeta de um bar punk. Sim, claro. Um movimento punk sentada ali, tentando entender o mundo, que era coisa que jamais teria dentro de um conteúdo escolar, né? Claro. Então, tem os lugares que a sarjeta, ela ensina também, né? Esse de sentar com pessoas diversas e conversar sobre o mundo. Eu falo que boa parte das coisas que eu aprendi na cantina do IFISH. e assim, eu acho que esse é um lugar que está sempre em disputa, né? Sim. Porque eu acho que assim, a juventude, né, tentando aqui falar com a juventude, procure se libertar mesmo, né? Procure aprender, conhecer e estar nesse lugar de o que proporciona visões mais amplas, visões mais contraditórias, porque eu acho que a educação tem esse papel, né? E aí eu entrei no movimento estudantil, fui do DCE da Unicamp, do Diretório Central dos Estudantes há alguns anos, depois no primeiro ano de faculdade, teve processo da greve da Previdência. Não sei se você se lembra. Lembro. A gente elegeu o Lula em 2002, em 2003 veio a reforma da Previdência. Sim, sim.
E aí, na época, eu acompanhei os chamados radicais do PT, que era Heloísa Helena, Luciana Genro. Que depois, inclusive, saíram do PT, né? Foi ali a essência do PSOL, né? Elas votaram contra a reforma da Previdência, foram expulsas do PT na época, e aí começa o PSOL. E foi nesse processo que eu comecei a minha militância no PSOL, no partido, muito próximo do Plínio de Arruda Sampaio, que, né, aqui a gente tá falando de coisas assim tão antigas. Não, gente, mas assim, são essas mulheres que saíram do PT, que foram expulsas do PT na época, que eram mulheres que eu acompanhava, né? Porque assim, eu sempre gostei de TV Senado, essas coisas, sabe? Assim, de entender o que era aquilo. Gostava da história de Brasília, tentava entender o que era tudo aquilo. Mas as mulheres que eu acompanhava e admirava, em um momento, tipo, chegou no governo, não, chega, fora do governo, né? E aí começa entender essa movimentação também de formação de novo partido, de entender que partido político não é algo unitário, que tem as divisões dentro dos próprios partidos, né? Então, também, nessa época mesmo, eu comecei a entender outros movimentos, né? E aí, no PSOL, eu conheci o feminismo. E eu sempre tive uma sensação de que eu não me enquadrava muito, sabe? Aquela sensação de estranheza. Aí, quando eu conheci o feminismo, aí eu me realizei. Eu falei, não, aqui é esse lugar... Tá aqui a conversa que eu quero ter. Posso ser o que eu quiser e tá tudo bem. Né? Posso ter né? Não tem... me deu a tranquilidade de não seguir padrões e tá tudo bem. E aí virei uma militante feminista, aí participei muito do movimento estudantil, do movimento sindical, da construção do PSOL, e aí eu entrei na Unicamp como servidora, né? Eu era estudante, estava fazendo mestrado, não, entrei no mestrado depois. Passei no concurso, entrei como servidora e entrei no movimento sindical. Aí eu comecei a ser militante do movimento sindical da Unicamp também. A Unicamp é minha casa. Sim. Gente, o teu pai que ajudou lá na família, que ajudou em formação de partido em Americana, tudo, falou, olha, a fruta não cai longe do pé. Porque às vezes os filhos negam aquilo que os pais fizeram ou foram, na verdade foi meu né? avô. Foi seu avô foi que meu avô, fundou ali. Mas às vezes os filhos negam aquilo que os pais fazem, né? Você não, você já tinha essa base familiar. Era muito presente, né? E aí foi. E a leitura dentro de casa, né? Eu acho que também esse lugar que a gente perdeu um pouco hoje, de sentar-se à mesa e conversar, né? Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Eu lembro do barulho da luminária da cozinha de casa, Olha, de madrugada, que memória. e alguém passando café, e assim, a família, as mulheres, né, sentadas em torno da mesa, conversando um milhão de coisas, né? Trabalho, violências que sofriam, enfim, né? Então, eu lembro desse ambiente. Se solidarizando, né? Exato. É um ambiente de solidariedade, Exato. né? Essa rede de mulheres, das vizinhas, das tias e tal, é um lugar que depois eu enxerguei também dentro do feminismo, nessa rede de mulheres, as mulheres que cuidam umas das outras e tal. Foi um lugar daí que você dá nome para isso, né? Claro. Quando você cresce, você começa a entender. É verdade. E aí você, Unicamp, servidora. E aí eu fui candidata a vereadora algumas vezes. A primeira vez eu tinha 23 anos. Novinha. E aí eu fui eleita, depois em 2006 fui eleita, o primeiro mandato. E aí desde 6 ou 16? 2016. 2016 eu fui eleita o primeiro mandato. A primeira vez que eu fui candidata foi em 2008. Então, porque assim, eu passei muitos anos sendo candidata. Era uma época de construção de base. O PSOL foi um partido de construção de base. E na época não era muito fácil ganhar eleição, assim, a gente não quase... que seja, né? Não, é que agora... Não que seja, ser o quê? Super bem votado e na eleição seguinte superar a votação. Faz pra ela, né? Mas, não, é que na época a gente não tinha representação. A gente começou assim... Eu falo que a gente amassou barro. Eu amassei barro no PSOL. Mas eu lembro desse movimento do PSOL de fazer um movimento de base, tá na rua. Exatamente. Para mim, o que sempre pareceu assim, que era muito movimento, a princípio, e em algumas candidaturas, você fala, por que essa pessoa está candidata? Para pautar o debate. Porque exatamente. você sabe que a pessoa não vai ganhar. Mas é para pautar o debate. Porque tem lá 2 cabeças de chave com o dinheiro, com a máquina na mão. E aí vem uma pessoa
do PSOL pautar o debate. E foi assim que a gente conseguiu ganhar espaço, o feminismo, as pautas LGBTs. O PSOL, a campanha do PSOL foi uma das primeiras campanhas a assumir a defesa da diversidade sexual abertamente. A pauta da negritude, a gente defende, assim, eu acho que teve vários temas que a gente foi vanguarda exatamente por isso. E aí tinha essa coisa, o pessoal não ganha eleição. Aí a gente começou a ganhar eleição. Né? Toma essa da vida agora, que agora estamos nesse aí tem uma série de contradições que aí a gente pode dizer, enfim, eu acho que é um desafio manter uma radicalidade, pé no chão, militância de base. Eu tenho uma posição no PSOL que eu acho que o PSOL... Eu tenho uma posição crítica dentro do PSOL, inclusive. E é importante, né? Eu acho que é importante até para a construção e manutenção do partido, que se tenha a crítica, né? Claro. E que tenha, obviamente, linhas divergentes, mas que estejam na luta. Sim. Né? Porque a máquina política é uma máquina de moer gente. A máquina política em si. Sim. Uma Câmara dos Vereadores não é um lugar tranquilo de se estar. É um lugar violentíssimo, inclusive, né? Com certeza. Quantos vereadores são em Campinas? 33. A primeira vez que eu fui eleito eu era a única mulher, né? A única mulher. Porque a violência de gênero na política ali também se estabelece, né? Pela ausência, né? Então, a mulher ela tem que cumprir um papel figurativo e quando a gente se expressa, aí é desqualificação, grito, como está acontecendo agora de tentativa de cassação, enfim. Essa sempre é uma dinâmica ali. E a tentativa de cassação, calma, a gente vai chegar lá. Mas você se elege em 2016. Isso. Aí, única mulher naquela legislatura. Isso. Depois você, Eu sou eleita em 2020, no contexto da pandemia, porque assim, eu fui eleita em 2016, aí aconteceu tanta coisa nesse período. 5 vidas só nesse período. Nossa, porque em 2018 tem um enfrentamento contra o Bolsonaro. Sim. Bolsonaro eleito. E eu assumidamente com uma posição contra Bolsonaro, a gente participou do Ele Não, as mulheres anteciparam, né? No momento em que havia uma certa... Eu acho que tinha um momento em que assim, as pessoas tinham dedos de falar que o Bolsonaro era fascista, né? Quase assim... Vamos usar a palavra certa para nomear as coisas, né? Fascista. E as mulheres anteciparam essa discussão, não, é um fascista. E aí teve o Ele Não. Em 2018 também teve a morte da Marielle, que tinha sido em 2016... 14 de março, né? 14 de março. Em 2016, quando a gente foi eleita, foi a primeira vez que aconteceu um fenômeno de uma eleição de várias mulheres feministas. Então, a Marielle foi eleita no Rio, a Sâmia em São Paulo, a Thalíria em Niterói, eu em Campinas. Então, foi a bancada de mulheres do PSOL, né? As mulheres feministas do PSOL que tinham sido eleitas. E quando a Marielle foi assassinada em 2018, é uma de nós, sabe? Então, aquilo foi muito forte, assim. E não é só poderia ter sido uma de nós. Pode ser, porque a violência estava posta. Ali, ao tempo que demorou para chegar no nome do mandante, enfim. Que, aliás, né, deputado, enfim. Mas poderia ser qualquer mulher eleita, qualquer mulher de esquerda eleita em qualquer município do Brasil. Sim. E depois, assim, a gente fez uma disputa, porque tentaram também matar a memória da Marielle, né? Total. Então, aquelas fake news que rolaram, já era parte desse gabinete do ódio, que depois a gente vai ficar muito mais explícito no governo Bolsonaro, mas essa contaminação das redes sociais, divulgaram uma série de fake news sobre a Marielle. No dia, né? O MBL fez um desfavor de, não, era a esposa do Marcinho VP. Esse MBL também é um partido fascista. Está sendo investigado agora. É um partido fascista, assim, um bando de fascista. E nasceu aqui, né? Nasceu aqui em Vinhedo, né? Valinhos, Vinhedo. E assim, eles trabalham com a mentira, né? Eu acho que a gente, assim, os deputados, os vereadores do MBL são os deputados das fake news. Né? Não dá para confiar. Né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa tentar ganhar isso na sociedade, esse entendimento que eles trabalham com a mentira. É que eles pegaram um laço na época do movimento Brasil Livre, né? Aquela coisa, aquele morismo desenfreado, aquele lavajatismo, que aí a Veja coloca o Moro com seu queixo quadrado, calado, porque quando ele abre a boca, né? Enfim, como um herói da sociedade. A gente pegou esse lugar da misoginia contra a Dilma, né? O golpe.
o Temer passando as coisas que a elite queria que passasse, cumprindo ali, né, o seu Reforma dever. da Previdência, reforma trabalhista, destruição de todos os direitos sociais. Então, assim, aquele momento, aquela disputa do Brasil, que uma população estava indo à rua por conta de 20 centavos, que era contra o governo estadual, foi cooptada, assim, pelos fascistas de uma forma que eles souberam usar. Então, até agora, né? Eu acho que a gente disso. disputou as ruas, né, naquele momento. Em 2013, a gente teve uma disputa nas ruas. Porque a gente estava nas ruas em 2013. Mas você não acha que em algum momento virou uma coisa só? No sentido de, não estou falando na rua, na prática. Uma ideia para a sociedade. Está todo mundo na rua, a foto está todo mundo cansado. Como que era aquele movimento da elite paulista? Tinha um nome. Eu acho que se a gente pegar... Chega, sabe? Assim? Se a gente pegar o histórico, por isso aí vem a defesa que a gente estava conversando antes de começar. Eu acho que a gente precisa defender a história. Sim. Se a gente pega o momento histórico daquele processo, até um determinado momento havia um processo de disputa. Mas nós fomos derrotados. Sim. Nós somos derrotados. Né? Nós somos derrotados por vários motivos, por falta de organização, porque a gente não tinha maturidade. Eu falo, nossa geração... Mas a gente não tinha dinheiro, que eu acho que isso também é um grande gargalo. Mas assim, dinheiro quando a gente está lutando contra uma elite, a gente nunca vai ter, né? Entendeu? Tem razão. Então assim, mas a gente poderia ter organização de base. A gente foi derrotado porque... Havia ali, né, uma repressão dos movimentos sociais. Sim. Houve uma repressão. O governo Dilma, contraditoriamente, também foi parte desse processo de repressão. Lembro até hoje da lei antiterrorismo. Foi o governo Dilma, foi Dilma que aprovou, né? E isso, na verdade, e aí depois é o feitiço que virou contra o feiticeiro, porque quando a direita toma conta das ruas e ganha, vai depois implementar o golpe. Sim, né? Com facilidade, né? Com facilidade. Mas eu acho que esse é um balanço necessário, né? Nossa, isso aqui dá um programa inteiro. Nossa, gente, porque uma literatura ali, ó, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Mas a gente precisa fazer, isso precisa ser discutido e isso precisa ser escrutinado, sabe? Sim. Nós precisamos olhar para esse processo histórico e tirar as lições, né? Porque eu acho que esses são momentos em que a gente aprende muito e eu concordo contigo. Aquele processo vai desembocar na eleição do Bolsonaro em 2018 e que depois tem o ápice da situação mais grave do que resultou a eleição do Bolsonaro, que foi a pandemia. E se a gente vai falar de genocídio, a gente vai entrar nessa pauta, né? Deliberadamente e com apoio de grandes instituições, com apoios de plano de saúde, com apoio... Enfim, o governo Bolsonaro... às vezes eu fico pensando que bom que ele é burro. Em geral eles são... Se eu for presa antes que ele por essa fala, vai ser muita sacanagem. Mas imagina o estrago que ele teria feito com o apoio que ele tinha, com o engajamento popular que ele tinha, porque também ele é um catalisador de feridas abertas do Brasil, né? O Brasil é um país super diverso, não sei o que. Não, um país racista. O Brasil sempre foi um país racista. Sempre foi um país misógino, né? Então, ele catalisou esse sentimento que estava ali no coraçãozinho das pessoas e deu no que deu. Mas eu acho que se ele tivesse um tantico de inteligência, com o poder que ele tinha em volta dele, eu acho que a gente estava numa situação muito, muito pior. Isso significa que pode ser pior, né? Isso significa que pode ser pior. E olha, a gente precisa ter muita... Não, por isso que a gente precisa fazer esse olhar para a história, né? Porque agora não adianta o Cunha vir à TV, o Temer, foi golpe contra a Dilma, foi... Cara, você tá na TV falando que foi golpe, nada aconteceu com você. Você estava lá fazendo o golpe acontecer, né? Movimentando o Congresso para que isso acontecesse. E esse lugar do que aconteceu com a Dilma poderia claramente ter acontecido também no dia 8 de janeiro. Claro. E não foi um movimento que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele foi construído durante 4 anos. Não, tem uma tendência política golpista no Brasil e que segue. Sim.
Eu acho que isso que é... E assim, foi o 8 de janeiro, mas foi agora com o julgamento. Sim. Essa movimentação de tomada das ruas, de pressão na STF e tudo mais, existe um setor golpista, um setor que uma parcela, inclusive uma parcela da elite nacional, da burguesia brasileira, apoia um setor golpista, né, da política. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não é que apoia e faz post no Facebook, apoia com grana, apoia com dinheiro grana. brabo. Porque agora a gente fala de apoio, parece que é uma galera que está só botando no Facebook, assim, né? Não é, o apoio é financeiro mesmo, assim, movimentando as estruturas, que é o que a gente não enxerga no dia a dia, para que aquilo seja possível. Claro. Vocês acham que quem manteve aquela tanto de gente na frente dos exércitos? Claro. Durante tanto tempo. Claro. Então, e o exército tem um papel... O exército brasileiro... Sabe que esse é meu tema de estudo, né? Eu estudo o exército brasileiro. Eu tô fazendo doutorado agora e eu estudo o exército brasileiro. Eu acho assim que o exército brasileiro é um capítulo à parte. Porque o exército brasileiro sempre foi uma reserva de força de projetos da elite. Né? Mas a própria polícia militar, na sua essência, é patrimonial, a polícia existe para defender os interesses. É o inimigo interno. Exato. Tem sempre o inimigo interno. O inimigo interno eram os comunistas, eram os guerrilheiros, né? Não, mas até que hoje. Justificaram 1968, depois o inimigo interno, depois aí teve um momento, né, queimou muito filme, vamos... Perdemos a mão aqui, matamos muita gente, o pessoal tá percebendo aí, porque é isso, né? Vamos fazer aqui uma conciliação, né, vamos fazer uma conciliação, vamos sair temporariamente do poder, mas mantendo nos mantendo nos bastidores, e agora novamente, né, quando chega, né, do governo Bolsonaro e tudo mais, a disputa de novo, também construindo o inimigo interno. E o inimigo interno são sempre os setores populares, né? Então, o inimigo interno são os comunistas, são as pessoas de esquerda, são os sindicatos, são as mulheres, as LGBTs e os negros, são sempre aqueles setores, os artistas. Sim, é quem está na luta por melhores condições de vida, que isso nem deveria ser considerado como... Está na Constituição Federal, né? É um direito, né? Quando você fala dos setores, eu penso muito no que estava em pauta no Congresso Nacional quando teve o golpe. O que estava posto? Qual que era o caminho que o Jango estava percorrendo? Então, a gente tem ali uma discussão do Brizola falando sobre reforma agrária. Sim. Lá na década de 50, 60, a gente tem a reforma política, a reforma tributária. Sim. Isso já era pauta na década de 60. Reformas de base, né? As reformas de base, a reforma da educação. Quando o primeiro golpe assim, da era moderna aconteceu, né? E é a mesma barreira que se tem hoje. A Dilma também tinha umas reformas para fazer que ela não conseguiu. Ela perdeu completamente o Congresso. Sim. Não, essa aqui você não vai passar, não. Espera aí que a gente só vai tirar você um pouquinho para que as reformas que a elite precisa aconteçam, que foi o que aconteceu na mão do Temer, né? Eu acho que, na verdade, o que a elite... Porque o governo Dilma, ele foi um governo com muitas contradições, né? E o governo Dilma, exatamente pela sua base popular... Pelo PT ter uma base popular, a Dilma não conseguia atender os interesses que a elite, na velocidade, inclusive na velocidade que a elite queria. Porque, e aí, assim, é claro que isso demanda toda uma discussão, mas se a gente for ver, por exemplo, a Dilma foi eleita em 2014 com uma campanha muito de esquerda. Muito. Lembra da campanha Dilma Guerrilheira... não vai cortar direito nem que a vaca tussa. Mas o que aconteceu logo depois é que a vaca tossiu, né? E aí a Dilma começou... Então, na verdade, ela foi eleita com uma campanha de esquerda e logo depois começou a reforma da Previdência com Joaquim Levy. Lembra do Joaquim Levy? Que foi o ministro da Fazenda. Então, eu acho que isso criou, e eu acho que isso mostra, assim, eu acho que a esquerda, ela não pode... Eu falo isso como uma forma de aprendizado mesmo, sabe? A gente não pode dar sinais trocados, sabe? Eu acho que a responsabilidade com o cenário que nós temos, um setor neofascista, internacionalmente, na maior potência do planeta. Hoje, um neofascista
Está na presidência da maior potência do planeta. Nesse cenário, a esquerda não pode dar sinais trocados, porque os sinais trocados mais confundem e desorganizam a resistência. Por isso que eu acho que o que nós precisamos a gente tem uma pauta. Qual é a nossa pauta? A nossa pauta, resistência contra o fascismo. Resistência contra o fascismo e contra o modelo econômico que se coloca. Porque o fascismo hoje é a organização política de um conjunto muito pequeno da sociedade, que são os bilionários e os seus aqueles que estão ali os seus funcionários no topo da pirâmide, topo da pirâmide, e que precisam destruir patrimônio público, direitos sociais e ter uma política de rapinagem dos recursos naturais. Sim. No mundo todo. Esse movimento fascista, ele não é novo, né? E ele está acontecendo mundialmente. Por que isso, né? É uma galera querendo proteger o que tem e usar todos os recursos possíveis para si, né? Quando começa a campanha, toma banho mais curto, ninguém questiona as grandes empresas, as grandes indústrias que estão ali, né? Data center, né? Data centers. Que agora tem essa discussão também. Até que momento o progresso vai ser bom para aquela comunidade? Nenhum, né? Não, o data center, assim, o impacto ambiental do uso da água, na verdade a gente pode prever, assim, é isso, a gente está aqui, não é um futurismo, a gente pode prever, nós vamos ter mais uma nova crise hídrica. E a gente não está falando daqui 10 anos, não, a gente está falando daqui a pouco. Muito pior do que aconteceu em 2015. Muito pior, já estamos prevendo, porque a gente está tendo desmatamento acelerado, não apenas da Amazônia, mas do Cerrado, das nossas próprias fragmentos que existem aqui, muito perto da gente. A gente está expansão imobiliária com destruição de fragmentos e água se planta, construção de data centers, avanço do agronegócio. Existe uma questão objetiva que, assim, em algum momento vai faltar. E no Brasil, quando se fala do agro, é um lugar delicado também, porque daí querem colocar tudo no mesmo bolo, né? Então, a agricultura familiar é uma coisa, a luta por terras é uma outra coisa, que óbvio que elas, né, se conversam. E o agrocommodity não é o agro que alimenta o Brasil. Claro que não. Não é. Então, a galera precisa entender qual agro a gente aponta o dedo, que é justamente esse que explora todos os recursos naturais para fazer dinheiro lá fora, para vender em dólar. Da exportação, né? Não tá ninguém aqui falando, não, vamos matar a fome da população brasileira. Não é sobre isso. Muito pelo contrário, porque o custo do alimento só sobe, né? Não, e quem salvou na pandemia muito foi a agricultura do MST. Claro, né? Claro. Que fazia cestas para Porto Alegre quando deu as enchentes também. Sim. Então, você vê quem se mobiliza na hora de ajudar e tal, é a base, que apanha, mas quem se mobilizou... Quem planta a comida no Brasil é o pequeno agricultor. É o pequeno agricultor. E boa parte da comida plantada no Brasil, que a gente consome, vem da reforma agrária. Sim. É produto da reforma agrária. E eu acho que isso é muito importante, porque vai desconstruindo, né, o que são essas narrativas, narrativas, Nossa, eu lembro de foto do Stedley, nossa, invasor de terra, foto dele, de cara vermelha, porque também a imagem, né, principalmente quem cresceu ali nos anos 90, conta muito, né? Claro. Então, aquela coisa com raiva, o Collor, que era galã, o Lula suado, essas imagens também foram sendo construídas e estão ainda no imaginário. Tem gente que acredita que tinha uma invasão comunista na década de 60 no Brasil. E Sim, né? Tem gente que acredita até hoje. Exato, tem gente que acredita até hoje nisso, que é aquele movimento. Quando a gente fala dessa política nacional e dessas questões que estão postas no Congresso, no Senado e também nos partidos, né, a gente tem que olhar para o micro, porque é no município que se faz a política do dia a dia. Sim. Né? E a luta é ferrenha. A luta é ferrenha. Né? Porque às vezes eu penso que no Congresso, às vezes é um bailar, tem as lutas, mas também tem umas encenações ali. A gente vê agora que tá todo mundo pulando fora do barco bolsonarista, Sim. né? Hora que o barco afunda, os ratos são os primeiros a abandonar o barco, e né? Não vou chamar o Eduardo de meu camisa 10. Ai, nossa. Eduardo Bolsonaro elegendo Lula para 2026, né? Nossa. Porque tá fazendo estrago, menino. Obrigado. Por isso que eu falo, se eles fossem bons, a gente tava fugindo. Ainda bem que são ruins.
ruim. Dá tempo da gente se movimentar, né? Porque às vezes a esquerda às vezes parece um Titanic fazendo a curva, sabe? Que demora mais tempo para assimilar, para mudar e para tomar uma atitude. E o fascismo tá ali com o seu caiaquinho aqui, ó, vira para cá. Fazendo manobras. Sem vergonha nenhuma. E nos municípios, a violência política acontece, em especial contra as mulheres, e a gente tem, principalmente nessa região aqui, você está no DDD 19, eu estou no 11, mas é a mesma região metropolitana Sim. de Campinas, região de Jundiaí, a gente tem muitos conservadores dentro da política, também pegaram esse lastro desse bolsonarismo. Nós temos agora também bancadas evangélicas, as igrejas muito fortes, atuando no município, no sentido de eleger pessoas, né? E como está sendo a disputa no município? Assim, você está na sua terceira... É a terceira vez. É a terceira vez. E eu fui a mais votada nas duas últimas eleições, né? Eu acho que a gente está vendo também um momento de polarização, porque você disse, nos municípios que as coisas acontecem. Eu acho que sim, as coisas acontecem no município. Acontece no município, mas eu acho que é importante também que a gente tenha eu tenho um entendimento de que as coisas acontecem no município, mas não se decidem só no município. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, Campinas, vou falar de Campinas, que é o meu universo. O governo Dário Saad, nosso atual prefeito, reeleito pela segunda vez, ele é um dos principais aliados do Tarcísio. Sim. Ele vai ser o principal cabo eleitoral do Tarcísio. E o Tarcísio é um bolsonarista. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Ele estava defendendo... Mas calma, tinha uma parte da esquerda que ainda falava, não, ele é uma pessoa técnica. Moderado. Moderado, que o vento mudar, sim, ele muda. Imagina, que isso. O governo Tarcísio é um governo neoliberal, então o governo agora, né, entregou terras devolutas que deveriam ser para a reforma agrária, preço de banana para o agronegócio, para os grileiros, desmontou a carreira dos pesquisadores, né, científicos do Estado. É um governo que faz uma política de morte, está fascistizando a polícia militar. Que sempre teve esse pezinho lá, né? Vamos sempre combinar. teve, mas sempre assim, violenta. aumentou, né? Aumentou não é à toa que foi para Israel. Ele mandou aquela comitiva para Israel. Israel é um laboratório. Israel exporta técnica e tecnologia militar para um monte de prefeitura, que são as armas que são testadas contra os palestinos, depois vão ser aplicadas contra a população pobre do nosso município. Então, assim, você tem uma política que concentra a renda, né, dá mais terra para o agronegócio, que abre toda a possibilidade de implantação de data centers. A especulação imobiliária correndo solta. É a especulação imobiliária em São Paulo, né? Mas é também em Campinas. Campinas ontem aprovou mais um projeto de expansão imobiliária que, na verdade, que não vai resolver o problema da moradia do povo. Mas é isso, essa questão... Por isso que eu falo do município, porque se a gente não fica de olho no município, a gente vai sendo engolido achando que progresso está ali na frente, né? A Jundiaí também tem uma gravíssima especulação imobiliária. Imagina. E de empresas também, que não vai resolver moradia, mas e aí a construtora vai lá, não, é habitação de interesse social, pega uma grana do governo, faz apartamento pequeno, que nem aconteceu na Augusta, em São Paulo, essa especulação que rola no centro de São Paulo. A gente vê acontecendo no nosso município. Sim. Né? Por isso que eu falo aumenta que é um o custo de vida, aumenta o aluguel, gera trânsito. Não tem um plano diretor decente para aquela expansão. Os serviços públicos não dão conta e agrava a situação climática, né? Sim. Então chove, alaga. Né? Agora, o cenário é esse: chove, alaga, faz calor, tem onda de calor insuportável das pessoas. E essa eu acho que tem uma similaridade muito grande do que a política municipal. E eu acho que as coisas acontecem no município, mas eu acho que é importante que a gente entenda e compreenda, porque eles compreendem. Sim, eles compreendem que as decisões não são tomadas apenas no município. Existe uma face municipal. Eu falo isso porque, muitas vezes, eu como vereadora, eu não trato só de coisas que tem no município. E aí, às vezes, aparece essa crítica, mesmo da esquerda, mas você é vereadora de Campinas. Eu falo, gente, eu como vereadora de Campinas, é minha responsabilidade, inclusive, tratar e lidar
com forças e com disputas que influenciam a cidade. Claro, tipo a 6x1, né? Tipo a 6x1. Tipo a pauta 6x1. Ou mesmo a questão palestina. Sim. Porque eu fui questionada sobre por que uma vereadora, qual que é a relação de uma vereadora? Por que uma vereadora vai lutar? Por quê, Mari? Por que uma vereadora sai de Campinas, tá cheia de problema e vai para uma flotilha, que flotilha é um monte de embarcação, tipo uma esquadrilha da fumaça, tem um monte de aviãozinho, flotilha são vários, não era um barquinho com 10 pessoas, tinha umas 500 pessoas envolvidas. Tinha quase 500 pessoas. E vários barcos, gente do mundo quase inteiro. Quase 50 barcos. No final, chegamos em 43 barcos. Por quê? Vamos lá. Então vamos. Conte-me mais. Vamos falar da flotilha. Eu acho, primeiro, é uma questão de humanidade. Sim. Né? Então, a gente conversava antes. O genocídio na Palestina, na minha opinião, pode ser comparado ao que foi o Holocausto. Sim. E quando a gente estudava o Holocausto na escola... Acho um absurdo. A gente falava assim, mas como é que isso aconteceu na história da humanidade e ninguém fez nada? Não era isso que a gente pensava? Total. Como é que a humanidade permitiu isso? O genocídio é a mesma situação. Como é que a humanidade permite que aconteça uma verdadeira... É um massacre, mas é muito mais que um massacre. É um extermínio sistemático e pensado de todo um povo. E não é fato novo. Não. Assim, são 70 anos de luta, pelo menos, assim, né? A gente, enfim, tem as lutas de territórios que sempre aconteceram, mas essa questão específica da Palestina, esse do Rio ao Mar, né? Aquela faixinha de Gaza ali que é super interessante para os poderes econômicos. 70 anos. É uma limpeza étnica deliberada, pensada e calculada que está em curso desde 1948, pelo menos. Está pensada antes. Está pensada antes. Está pensada antes. Mas começa a ser implementada desde a Nakba, em 1948, quando 850 mil palestinos são expulsos, muitos são assassinados e territórios são tomados por aquilo que depois vai ser chamado e considerado Estado de Israel. Então, assim, esse processo de limpeza étnica, nos 2 últimos anos, foi acelerado. É um processo que vem antes, mas que dos 2 últimos anos, desde 2023, foi acelerado. E o que o governo Netanyahu queria era caminhar para a solução final. O que é a solução final para eles? Tira todo mundo. A expulsão de 3 milhões de pessoas da população do território de Gaza. Isso significaria milhares de mortos. Milhares de mortos. E que temos, né? Temos, assim, mas poderiam ter mais milhares de mortos. Mais milhares. E assim, na verdade, o que eu acho, a flotilha, ela foi uma força fundamental e importante para o isolamento do Estado de Israel e forçou um recuo de Israel, do governo Netanyahu, no cenário da solução final. Então, mas a limpeza étnica continua em curso. Porque eu acho super importante a gente falar de qual é a função. É levar ajuda humanitária, esse é o primeiro ponto, porque Israel controla o que entra de comida, de remédio, tudo. Sim. Aliás, tem um monte de comida parada, ali já tem um monte de matéria que as pessoas vão até lá e, assim, toneladas de comida que não chegam. A ajuda humanitária não chega, porque Israel não quer e pronto. Sim, porque a fome é um instrumento de extermínio. Claro. Quando a gente fala, eu acho que é importante, assim, a limpeza étnica, isso eu estava vindo para cá e às vezes a gente olha umas coisas na internet e você fala, putz... Estava vendo um deputado do Likud, que é o partido do Netanyahu, falando o seguinte, que a luta dele é para que a Palestina não tenha mais nenhum árabe, para que o território... Então, e ele, inclusive, ele faz uma comparação literal com Hitler. Ele fala que Hitler dizia que a política era para que não restasse um judeu. E ele fala que a política... é para que não reste nenhum árabe. Então, por isso que a fome é utilizada como instrumento de extermínio, por isso que as crianças são alvos prioritários, porque aí toda criança é uma ameaça demográfica. Você vê cenas horríveis de soldados israelenses comemorando quando matam crianças. E para eles a glória maior é quão menor a idade, quanto mais você conseguir matar crianças mais novas, de menor idade, é a glória. Isso, assim, é de um horror.
de um horror. Mas é que a gente, estava até falando aqui antes, né, que a gente aprendeu a desumanizar também. Então, midiaticamente, todo palestino virou terrorista, o Hamas. Sim. Né? Ah, mas e o Hamas? Não, Rafah virou ali um lugar de refugiados, um campo de concentração. É um campo de concentração. É um campo... Assim, os paralelos com o Holocausto são... Estão postos. Estão postos. E acho que a gente não pode contornar isso. Sim. Não dá para contornar, porque é um campo de concentração a céu aberto. A gente tem que falar as palavras corretas, né, para a gente falar disso. E é tão horroroso quanto. A flotilha, esse movimento, ele tem mais de 17 anos, né? Que a gente Sim. estava conversando aqui. E, inclusive, você estava lá quando estava rolando o encontro da ONU, né? Sim, que estava sim. todos os holofotes virados para a flotilha. E a Sim. Espanha se manifesta. Vocês saíram de Barcelona, é isso? Saímos de Barcelona. Como que vem o chamado, Mari? Como que faz? Sai daqui do programa. Próxima flotilha sai quando, né? Ai, eu acho... Vai sair. Falou que vai ter mais. Vai ter mais, e tá tendo, tá tendo. Enquanto a galera continuar sendo assassinada, enquanto continuar o genocídio. Eu só queria voltar um pouco, porque na pergunta do por que a relação com Campinas. Então, eu acho que primeiro tem essa questão da humanidade. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, porque nós estamos vendo o Israel condensa, para mim, a principal luta do nosso tempo. Israel e Palestina. A Palestina condensa essa que não é nenhum conflito, porque né, o massacre de Israel sobre a Palestina condensa a principal luta do nosso tempo, que é a luta de um regime fascista, militarizado, extremamente militarizado e colonial contra o antifascismo da soberania de um povo. Então, assim, a Palestina condensa isso. Só que isso também é uma realidade que não está longe da gente. Não está. Está muito perto. Porque os métodos são muito parecidos. E é um laboratório. É um laboratório que vai sendo aplicado. Isso ganhou um peso ainda maior quando... Porque a gente sabe que os Estados Unidos financia o Estado de Israel há muito tempo. Sim. Ele é um braço. Ele é um braço dos Estados Unidos no Oriente Médio, ali naquela região. No domínio daquela região. E um domínio que é muito pragmático. É um domínio sobre o controle do petróleo. Sim. Eu estava vendo que quando teve esse engodo, né? Porque é o engodo do acordo de cessar-fogo, que não vai trazer... Não, e não rolou, né? Não rolou, e assim, não vai rolar, né? Mas quando teve esse acordo de cessar-fogo, eu vi alguns... Eu sigo aqui essas páginas, né, de mercado financeiro e tudo mais, o mercado achando assim, pô, vai cair o preço do petróleo. Então, assim... O massacre e a desestabilização da região garante aumento de lucro para as grandes exportadoras de petróleo e para o mercado financeiro que gira em torno dessa exportação do petróleo. Então, o custo, e aí eu já faz um nexo, o custo da gasolina que as pessoas pagam é influenciada pelo domínio imperialista que os Estados Unidos, por meio de Israel, faz ali na região, no Oriente. Primeira coisa. Segunda coisa, também é um laboratório de tecnologia militar. As armas que são testadas de controle de massa, de população, os drones que atacaram a flotilha, tudo aquilo que a gente viu, né? E a gente viu só um pedacinho. A gente conseguiu ver um pedacinho. Porque... E filmada por uma parte. Claro. Né? Quem contou a história... Claro. Assim, porque tem o poder de quem narra a história. Tem o poder de quem narra a história. Tem o poder do narrador, né? Sim. O poder do narrador. Mas assim, a gente viu só uma parte do que é da militarização, mas essa militarização, ela é exportada para as nossas prefeituras. São as mesmas armas que vão matar os nossos jovens, que vão reprimir, que vão garantir a desigualdade, porque as nossas periferias estão explodindo, mas estão explodindo porque a concentração de renda está explodindo também. Porque as pessoas não têm a especulação imobiliária que a gente fala, o aumento do custo de vida, as pessoas não conseguem pagar aluguel e são obrigadas a mudar para as periferias.
né? A gente tem aí jovens negros que são assassinados todos os dias com as mesmas armas que Israel mata os palestinos. Quando você vai ver a apreensão de arma, é sempre fuzil israelense e arma de uso militar. Isso não vem do nada. Não é uma fabriqueta ali, né? Fazendo. Claro. Tem um comércio. E tem uma exportação ideológica. Israel é um laboratório. É um regime extremamente racista. É racista, é um regime fascista racista. Porque essa coisa de exterminar os árabes, ele é uma ideia de uma supremacia racial. Sim. Assim, os árabes têm que ser exterminados, os árabes um povo, inimigo. É um inimigo e não são cidadãos. E isso está sendo exportado, está sendo aplicado nos Estados Unidos, né, com os imigrantes, com a perseguição contra os imigrantes, que também é um inimigo, né, o inimigo externo, o inimigo interno. Mas, viu, lá. Isso na Europa também está pegando, porque muitos países europeus também não querem mais árabes. E aí eu ouvi outro dia, porque árabes têm muitos filhos, eles vão dominar o mundo. E o europeu tá tendo um filho só, não tá tendo filho. Mas não é louco isso? É muito louco. Não, e os imigrantes, assim, e nós, latinos. Sim. Nos Estados Unidos são os latinos. É nós, entendeu? Eu vejo esses bestas. Tem uns bestas que ficam defendendo o Israel, Estados Unidos, né? Que assim, gente, é sobre nós. Sim. É sobre o nosso povo. E tem uma questão. Excursões financiadas para Israel por prefeituras e por igrejas evangélicas. Só que a galera não entendeu que o judaísmo é outra cartilha, né? E assim, e lá é um estado étnico-religioso. Não é permitido outras religiões. Não é que nem aqui no Brasil, que você tem uma diversidade de religiões. É um estado étnico-religioso. Então, o estado ele se organiza a partir de uma religião. Né? E aí eu acho que tem essa questão, né? Essa questão do racismo. E existe também um modelo de sociedade, sabe? Um modelo de sociedade. E isso tudo é aplicado. Então, por isso que eu falo assim, quer dizer, se esse neofascismo que está disputando o poder, que chegou no poder nos Estados Unidos, que tem o seu laboratório em Israel, é o que está disputando o poder aqui. Sim. São as mesmas ideias, as mesmas concepções, as mesmas fake news, as mesmas... o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi. E para servir também aos interesses da mesma galera que está ali na América do Norte, né? Porque Israel também serve aos interesses norte-americanos, tal qual querem que o Brasil sirva. Claro, né? claro. Esse papo de soberania agora também é sobre isso, Sim. né? Do Brasil ter autonomia no seu judiciário, na sua política. Palestina não tem. Claro, não tem, é isso, né? é sobre e agora isso. Países... agora eu estou reconhecendo o Estado palestino. Agora? Sim. Que agora vem lá o presidente não sei aonde. O presidente do Reino Unido. Gente, E aí? Mas a flotilha, ela coloca a luz a isso. E eu acho que o período foi bom também por conta de tá acontecendo um encontro da ONU, né? Que o Lula falou, estava todo mundo tenso. Aí o Trump foi lá, enfim. Aquele jeito Trump de ser. E esse vídeo vai cair porque toda vez fala que eu estou fazendo campanha americana. Mas é isso. Mas como que era lá dentro a organização de vocês, de levar para além de levar ajuda humanitária também, de fazer com que os países se movimentassem? Porque a Itália se colocou, a Espanha se colocou, vocês estavam em águas internacionais, vocês foram sequestrados. Fomos sequestrados. A flotilha, ela reuniu 44 países. E então tinham cerca de quase 500 ativistas de 44 países. E eu acho que essa dimensão do que foi essa coalizão internacional trouxe luz para o problema do genocídio em Gaza. O principal objetivo era levar ajuda humanitária e nós estávamos nos nossos barcos com medicamentos, carregados, com alimentos. E aí tem muita fake news sobre isso. Eu estava no barco Sirius Haifa. Eu fiz parte da equipe que fez o inventário de todas aquilo que a gente estava levando. Eu, mais parlamentares da Espanha, da França, da Polônia, da Argentina.
A gente reuniu os parlamentares que estavam no nosso barco, nós fizemos um inventário, protocolamos junto às organizações, Organização Internacional, aos governos, fizemos vídeo, então tá tudo documentado, porque tem fake news rolando, de vocês não tinham nada. Né? Então, assim, primeira, para começar, né? Tá tudo documentado e inventariado, tudo certinho. Nós levávamos ajuda humanitária. A nossa ajuda humanitária não conseguiu chegar, porque Israel impede a ajuda humanitária, mesmo que impedir a ajuda humanitária é crime internacional. E interceptação em águas internacionais é crime internacional. Por quê, gente? É simples. As águas internacionais não estão sob jurisdição de Israel. Israel, internacionalmente, não tem o direito de interceptar e de bloquear a entrada de ninguém em Gaza. E assim, o que me parece também é que o exército de Israel, eles são assim, meio que milicianos, né? Não é um exército que está ali fardado com máscara, é uma milícia, coberto. É uma milícia. E eu até ficava pensando assim, quando a gente estava sendo interceptado, eu falava assim, gente, eu acho muito curioso, né? Fiquei refletindo várias coisas. Eu achei muito curioso, né? Eles têm vergonha do que eles fazem, né? Eles sabem que é vergonhoso. Porque senão, por que Será você... que tem? Por que senão você... Por que você cobre o rosto? Se você não tem vergonha do que você faz... Mostra a cara aí. Você mostra a cara. Por que esse rosto coberto? E agora eu tô vendo que os Estados Unidos também, né? Tem um monte de polícia com o rosto... Por que cobrir o rosto? Por que não pode ter identidade? Eu penso que um trabalhador da segurança pública, um servidor público que trabalha com a segurança pública, que deve prestar a sua atividade, deve se prestar contas também para a sociedade. Deve estar sob o controle ou não? Assim como todo trabalhador, não é? Assim como um militar, um policial, ele é um servidor. Mostra a cara, dê o nome. Mostra a cara, se identifica. E ele precisa ser responsabilizado pelo que ele faz. Então, assim, essa coisa, isso que você fala, para mim ficou muito evidente, assim, sabe? Esse rosto coberto. E uma outra coisa que assim, para mim, foi muito... Era sempre um jogo. Eles ameaçaram bastante antes com drone, né? Porque o que passava aqui na TV, que eu acho que vocês não tinham noção, porque eu não sei como que era a comunicação de vocês. Não, a gente tinha acesso à internet. Até o dia da interpretação, a gente tinha acesso à internet. Depois celular ao mar. Celular ao mar. Porque senão... Se eles têm... Israel é conhecido pelas tecnologias de espionagem e pelas ameaças e tudo mais. Então, a gente não queria nem que eles tivessem acesso aos nossos dados, até porque se eles devolvessem, a gente não podia confiar. Sim. Né? Sim. Não tem como confiar. Não teve o negócio do bip lá? Dos pagers. Dos pagers. Bip, na minha época chamava bip. Dos pagers que explodiram. Que eles colocaram esse pager explosivo em tudo quanto é pager. Eles ficaram ameaçando ali com drone, já estava rolando vão interceptar, não vão, aí um país se manifesta, enquanto a ONU acontecendo. Então, porque, na verdade, teve vários momentos, né? Sim, porque também eram muitos barcos, né? A gente saiu de Barcelona e a gente foi até bem perto. A gente chegou o meu barco foi interceptado a 70 milhas de Gaza. Isso demorou, ao todo, 35 dias no mar. Entendi. Então, foi todo um processo. A gente saiu de Barcelona, fomos até a Tunísia, porque tinham barcos que saíam de Barcelona, tinham barcos que saíam da Tunísia, barcos da Itália e barcos da Grécia. Então, os barcos eles foram se encontrando. Fazer o comboio. Na Tunísia, nós sofremos dois ataques de drones, com artefatos explosivos incendiários. Nos nossos dois principais barcos, que eram os barcos de comando, que eram o Family e o Alma. Isso também gerou... a gente teve que demorar mais, a gente ficou cerca de uma semana na Tunísia, porque isso teve manutenção. E é um aprendizado também, porque pelos nossos capitães e tudo mais, eles falam que andar de barco é você estar consertando o barco o tempo todo. É uma operação logística extrema.
extremamente complexa, porque o barco dá problema e ainda mais num cenário que você está sendo atacado por drone, né? Então, assim, aí nós ficamos uma semana na Tunísia, saímos da Tunísia e fomos passamos, aí nós não paramos mais, nós não desembarcamos, mas a gente chegou próximo da Itália, na Sicília, onde a gente ia encontrar os barcos que vinham da Itália. Só que aí a gente coincidiu com uma tempestade. Nós já tínhamos pegado uma tempestade na saída de Barcelona. Isso tinha danificado alguns barcos. Então, optou-se porque a gente esperaria, a gente entrou numa baía na Sicília, nós esperamos alguns dias lá para que a tempestade diminuísse e a gente continuasse. O mar continuou revirado. Esse para mim foi o pior dia, assim. Nossa, eu fiquei 2 dias deitada sem conseguir Me dá um Dramin, Não, o Dramin era todo dia. Bom dia, café Dramin. Era 3 por dia, Dramin. Mas nessa fase revirada, né? Depois melhorou. Aí, depois a gente segue para a Grécia, onde a gente encontra os barcos que vêm da Grécia. E da Grécia, nós fomos para rumo a Gaza. Então, nós tivemos esses ataques na Tunísia e depois na Grécia, nós tivemos um grande ataque. Foi vários drones atacando os nossos barcos com incendiários e com uma substância química. Que é uma substância química que ela... Tipo aquela que a PM joga em professor? Quando o professor se manifesta no Brasil? Eu acho que... Eu não cheguei a ver, depois eu acho que até foi publicado pela GSF sobre... A GSF é a Global Sul Multiflotilha, né? Porque eu acho que o pessoal ia fazer o levantamento, do né? que era o produto. Do que era. Eu não tive... acabei não acompanhando isso. Mas era uma substância que causava irritação, coceira nas pessoas e com um cheiro muito forte. Né? Um cheiro muito forte. No meu barco químicas. Não foi atacado. O meu barco coincidiu que a gente tinha tido um problema no motor poucas horas antes e nós ficamos para trás. Nós acabamos, porque isso era um movimento que também acontecia. Às vezes um barco ficava mais para trás, outro, né? E o nosso barco ficou um pouco mais para trás nesse dia. E aí a gente assistia o ataque do nosso barco. Nossa, que surreal isso. A gente via, assim, cair as rajadas, sabe? É como se fossem umas rajadas, assim, explosivas, assim, né? Mas o nosso barco, a gente não foi diretamente atacado por uma coincidência. Um problema mecânico salvou vocês desse ataque. Então, esse foram os ataques de drones. Ao mesmo tempo, as ameaças e um ataque psicológico constante de Israel falando que ia nos tratar como terroristas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, o mundo se levantou. Então, a gente teve greve geral na Itália. Um monte de manifestação. Um monte. Berlim, Barcelona, mas toda a Espanha. O mundo árabe, assim, é que chega menos. É que a gente é tão ocidentalizado. Sim. E essa para mim foi... essa para mim foi a grande conclusão. Como a gente é muito ocidentalizado. A gente conhece nada do mundo. O mundo árabe... As pessoas têm uma solidariedade imensa, imensa com a causa palestina. A causa palestina está... assim, é uma questão de uma tensão recorrente e assim massivo no mundo árabe. As pessoas assim, e a flotilha chegou nesse lugar, a flotilha foi muito apoiada, seja nos mercados, nos restaurantes, lá na Tunísia, né, nos táxis. A gente ficou uma semana na Tunísia, então a gente viveu a Tunísia, né, uma semana. Então, e o dia que a gente estava indo para o porto, que a gente pegou um táxi indo para o porto, assim, o tanto de pessoas que vinham, era gente de tudo quanto é lugar, sobretudo jovens com bandeira da Palestina, não dava para andar. E as pessoas iam caminhando assim, porque porque existe uma identidade no sentido de que tem muitos palestinos, porque a diáspora palestina é muito grande, tem muitas pessoas de origem palestina, e eles têm muito entendimento de que
o ataque que Israel faz na Palestina não se resume à Palestina. Ele estava bombardeando o Líbano, a Síria também, né? Aí, não, põe na conta dos terroristas e tá tudo bem. Porque agora qualquer manifestação popular é terrorista. Né? Então, assim, põe na conta... Até nos Estados Unidos, né? Sim. Porque o Trump classificou agora que toda extremismo de gênero é terrorismo. Extremismo, como é que eles estão falando? Extremismo de gênero, extremismo racial é terrorismo. Qualquer tipo de organização é movimento popular é terrorismo. E os árabes vivem nisso. Não, os Estados Unidos também foi às ruas agora, né? Os Estados Unidos também foi agora às ruas. Porque o antifascismo está pegando... Isso que eu quero dizer, assim, a gente está vivendo uma polarização. O fascismo, por um lado, mas também o fascismo está gerando um movimento antifascista muito forte nos Estados Unidos, que ele tem as suas características peculiares. Né? Nos Estados Unidos, agora, 7 milhões de pessoas no mundo, nas ruas, pelo No Kings, né? Que eles não querem o rei. Não querem um rei. O mundo árabe, numa luta muito forte assim contra o racismo e contra Israel. O mundo que as lutas, as manifestações que aconteceram na Itália, na Espanha, em Berlim, no Brasil, no México, na Argentina, enfim, em vários lugares em solidariedade à Palestina, são lutas que... Mas a Flotilha também está ajudando a pautar isso, né? Esse movimento ajuda a pautar também a discussão que vai para além da guerra, que não é uma guerra, né? Que é o genocídio do povo palestino. Porque daí traz, de fato, a discussão. Tá, por que gente do mundo inteiro está se metendo em barco no mar para ir para lá? Sim. Né? Não é o mesmo motivo que saiu o rapaz lá de Curitiba para lutar na Ucrânia e fugiu, voltou chorando. Não é esse, que é uma outra história, né? Mas tem essa questão... A flotilha é o catalisador. É o catalisador e botou um holofote, de fato, naquele período ali que estava o encontro das Nações Unidas. Acho que tinha mais países em flotilha do que no encontro da ONU ali, né? Tinha mais países representados na flotilha. Sim. Mari, me conta, como que foi o momento da interceptação, do sequestro? Porque também são processos violentos, a gente estava falando aqui, né, de como os kids pretos de Israel se vestem, né? Sim. E como que foi isso? Porque não devolveram a flotilha, né? Não devolveram os barcos. Não, eles roubaram tudo. Roubam tudo. Porque teve o sequestro e teve o roubo. Eu saí, pra você ter ideia, eu saí com a roupa do corpo. Nem o meu passaporte me deram. Eu saí sem passaporte. Eles roubaram meu passaporte. Eu saí com a roupa do corpo. É que eu fui deportada pela Jordânia. E o povo da Jordânia, gente, assim, olha... Eu só tenho amor pelo povo da Jordânia. Porque o povo da Jordânia nos recebeu, assim, com uma solidariedade, com acolhimento. Eles levaram... Essa cofia eu ganhei lá na Jordânia. Mas deram roupa, até jantar deram pra gente, que a gente tinha saído... assim, que a gente tava com fome, né? A gente ficou 2 dias sem comer. Mas vocês foram encarcerados? Fomos por uma prisão. Mas especial para vocês, assim? É uma prisão de segurança máxima no deserto de Negev. Tá. Tinha palestinos lá que lutam? Provavelmente tinham, não nos pavilhões que a gente estava. Eu acho que eles não iam deixar... Eles iam dar essa bobeira, né? Eles não iam dar essa bobeira, porque, claro que para os palestinos, e a gente conversava muito com pessoas na Palestina, a gente fez live e tudo mais, e para os palestinos, a flotilha teve um significado que era: nós não estamos sozinhos. Sim. O mundo não nos esqueceu. Eu estou vendo para cá de um lado de holofotes, mas os palestinos devem ter sentido... também tem mais gente nessa luta. Porque estão isolados, né? Nós não estamos esquecidos. Sim. O mundo tá nos vendo. Então, isso criou, assim... E para as pessoas que estão na prisão... E quando... Imagina, os palestinos na prisão não têm acesso ao que está acontecendo no mundo. Nada. Significaria, do ponto de vista moral... significaria uma moralização deles, né? Quer dizer, porque significa assim, a gente tem um mundo, tá vendo
toda o massacre e o desrespeito aos direitos humanos, que inclusive acontece nas prisões palestinas. Não, e é uma retomada de se humanizar de volta. Se humanizar, né? É uma humanização, é se reconhecer como humano. Cidadão, como humano. Mas, assim, uma coisa que a gente teve contato foram as inscrições na parede, porque eu fiquei no pavilhão das mulheres, né, pavilhão feminino. E a gente via muitas inscrições em árabe, mas a gente tinha pessoas de origem palestina, pessoas árabes na flotilha, então essa convivência também foi muito forte, assim. Ser presa, assim, foi o tempo todo, assim, foi horroroso. Foi horroroso, porque eles nos testaram de todas as formas, muita pressão psicológica. Fome, sem água. Eles largaram a gente 2 dias no sol, sem comida. Eles chegavam, muita provocação contra algumas pessoas, sobretudo contra árabes, contra negros, contra... Vocês passaram por um treinamento antes, né? Passamos. Porque para ter, inclusive, essa ferramenta de não cair na provocação, de como agir. Esse treinamento, no momento, eu não entendia. Fiz o treinamento em Barcelona, tudo mais, mas eu não compreendi o quão importante era. Porque isso também já faz parte do aprendizado palestino, né? Porque são 70 anos de luta. E eles sabem muito bem que Israel faz as provocações visando uma reação para depois caracterizar como violência e justificar a violência que Israel exerce. Sabe? Que é o que eles estão fazendo todos os dias há 70 anos. Então, esse movimento, a nossa missão é uma missão não violenta. Mas Vocês não tinham nem uma arminha, nem uma faquinha, nem um canivete? Inclusive, mesmo as facas de cozinha... Precisamos resolver aqui. Quando a gente foi fazer quando a gente estava prestes à interceptação, além do celular, nós também jogamos até as facas de cozinha no mar. Porque nós não queríamos dar brecha... Para nada, para nenhum tipo de acusação. Assim, eles manipulam as imagens. Eles deixaram a gente 2 dias no sol, no barco. Não 2 dias, foram algumas horas. Foram, sei lá, umas 10 horas. Eu não sei, noção de tempo é uma coisa, fica meio eu ainda não me consegui. Ainda não consegui me situar muito na noção de tempo. Umas 10 horas no sol e depois eles nos davam água e ficavam filmando. Porque eles queriam a imagem da gente pegando a água. Para mostrar que eles eram... Estavam sendo bem tratados. Que eles eram os humanos. Não estavam violando os direitos humanos. Sabe? Assim, era sempre essa manipulação. Eles deixaram a gente... Eles faziam de tudo para nos cansar. Para nos deixar cansados. Terror psicológico, né? Então, eles interrompiam o nosso sono. Até comentei que eu estou com dificuldade de dormir, conversei com várias outras pessoas que estão tendo dificuldade de dormir, que acordam, a gente acorda no meio da noite, porque eles interrompiam o sono, noite inteira interrompendo o sono. Eles colocaram a gente num ônibus quente, com ar quente ligado, e largaram a gente lá. Prenderam a gente em umas celas pequenas, com um monte de gente, deixaram a gente 2 dias sem comer, 3 dias sem banho, sabe? Então, era sempre um teste, era sempre um teste de resistência e um teste psicológico, mas, ao mesmo tempo, nós estávamos muito fortalecidas. Fizeram vocês assistir alguma coisa? Teve, vamos educar vocês sobre o que é Israel? Eu acho que as primeiras... que saíram, porque não saiu tudo ao mesmo tempo, não fomos libertadas todas ao mesmo tempo. As primeiras que foram libertadas, que foram as italianas, até porque a Itália estava pegando fogo, Sim. Tiveram, e algumas espanholas, não todas, mas algumas saíram bem no começo. A Malásia também saiu, ou é a Turquia, se eu não me engano. Foram obrigadas a assistir um vídeo do 7 de setembro. Tá. Foram obrigadas a assistir um vídeo, que é uma propaganda sionista. Sim. Né? Agora,
O que eu acho, assim, é claro, a gente rejeita a propaganda sionista, mas a gente se solidariza com os mortos. Claro. Não tem problema. Claro. A gente não tá, sabe, não é fla-flu, sabe? Eu acho que isso que eu acho que nos torna humanos. E nós precisamos nos diferenciar deles nesse sentido. Porque nós também nos solidarizamos. Sentimos essas mortes também. Sentimos essas mortes. Não que elas justifiquem. Elas não justificam. E não justificarão. Uhum. Não aceitamos que justifiquem. Agora, nós sentimos as mortes. É claro que é. E aí eu tenho, depois que eu voltei, eu estou lendo um livro de um historiador israelense, o Ilan Pappé, que é um livro muito bom. Ele vai contar, ele vai fazer essa discussão sobre limpeza étnica, usando documentos do próprio Estado de Israel. Ele vai mostrando como isso foi pensado e tudo mais. E ele trabalha muito numa ideia de que, assim, não existe... Imagina, um Estado que ele trabalha na base do terrorismo contra um povo, não vai existir paz duradoura. Embora isso seja chamado de uma política de segurança, e essa política desde do Ben-Gurion, que é um dos pais do sionismo, isso é uma ideia fixa, da ideia de que todo o aparato militar, os atos de contra o povo palestino é pela segurança de Israel. Não existe segurança possível. Não existe segurança possível. Porque, veja, assim, você desumaniza, você não dá alternativa. Um ataque como o 7 de outubro, que venha dos palestinos, mas assim, Israel atacando, o Líbano atacando, os inimigos só vão se multiplicar. E aí eu faço um link disso com um judeu que eu estava vendo, esqueci o nome dele, uma entrevista, que é um rabino, que ele fala: o lugar mais perigoso do mundo para os judeus hoje é o Estado de Israel. Porque Israel produz inimigos. Sim. E aí, eu acho que aí a gente chega num ponto, que é um ponto fundamental e crucial, não é sobre o judaísmo. Não é. É isso que é importante a gente falar, o Estado de Israel, o povo judeu, a religião, e a cultura são coisas muito diferentes. São coisas muito... Só para lembrar, o Breno Altman veio aqui e ele lembrou bem que na Revolução Bolchevique, de 7 pessoas, tinham 4 judeus. E também tem os judeus comunistas, sim, né, pelo mundo. Sim. Enfim. A perseguição judaica aconteceu na Europa. Existe uma perseguição judaica contra o povo judeu. Uma boa parcela dos judeus na Europa, inclusive, vão aderir aos movimentos de luta. Sim. Karl Marx. Só para começar. Só no nome. Agora, existe um movimento ideológico, uma corrente ideológica sionista, que é o sionismo, que foi caracterizado como sionismo, que é uma corrente ideológica que o seu desenvolvimento leva para ideais nazifascistas, de limpeza étnica, de supremacia branca, de um povo escolhido que está acima de tudo. Acima de tudo e que, portanto, pode fazer tudo, da excepcionalidade. Essa corrente vai disputar e utilizar de forma oportunista as feridas que o povo judeu carrega por conta da perseguição que teve no Holocausto o seu ápice. Mas, assim, nós temos muitos e muitos judeus não sionistas. Nós temos figuras históricas, figuras judaicas muito importantes. Eu falei das Vozes Judaicas, que é um coletivo de judeus e judias no Brasil, não sionistas, que estão em luta pela defesa da Palestina. Tem a Casa do Povo também em São Paulo, que é Esse eu não conheço. Que é um espaço incrível de judeus... à esquerda, né? O Breno está sofrendo também. O Breno está sofrendo, né? Que tem jornalista judeu de família judia e está sofrendo perseguição pelas falas, né? Antisionismo, lançou um livro, tudo. Porque eu acho importante a gente pontuar isso. E teve agora um documento de 220 figuras, inclusive artistas de Hollywood, que são judeus e que estão posicionando contra o genocídio na Palestina, né? Sim.
Você chegou quando de volta para o Brasil? Eu cheguei no dia 9 de outubro, quinta-feira. Quinta-feira. E aí chega já presente... Processo de cassação, porque você tirou uma licença não remunerada. Não, do ponto de vista da minha licença, tá tudo certinho. Eu tirei uma licença não remunerada, então não recebi salário nesse período, eu paguei as despesas da viagem, eu viajei para fazer uma ação humanitária, isso é previsto em regimento, todo vereador pode tirar uma licença para interesse particular. Eu viajei com autorização da Câmara, com autorização da presidência, isso foi lido em plenário, então do ponto de vista legal, formal, tá tudo certo, nada, tá tudo dentro das conformes. O que está acontecendo é uma perseguição política, porque vereadores da extrema-direita, que são os mesmos que defenderam Bolsonaro... São que dois foram ali, mas... São mais, né? São 3, na verdade, são 3. 3 vereadores. Quer que eu fale o nome deles? Vamos? Opa, vamos. Quero nomes aqui na minha mesa. Não, pra galera também, gente, saber que esses caras não estão trabalhando. Às vezes eu não sei se é bom falar, porque às vezes acaba dando mais publicidade. Não, porque assim... Mas vamos lá. A perseguição é claramente um alinhamento, né? Fascistoide, né? É uma violência também de gênero, claro, que está posta ali, porque as suas pautas são você é bastante contundente na tua atuação na Câmara Municipal desde o primeiro mandato. Você tem as suas pautas muito claras, e são pautas sociais, as pautas dos movimentos e tal. E tem uma galera que não trabalha e também se incomoda. Claro. Né? Então, eu acho que é um acúmulo de coisas. Para mim, o que eu vejo assim, que esses fascistas, é que nem o MBL, eles são os cachorrinhos dos neoliberais, sabe? Então, o governo vai atacando tudo, atacando direito, fechando escola, especulação imobiliária, aí tem os pincher fascistas que vão ficar mordendo a esquerda e atacando a esquerda para dar trabalho e dificultar a gente resistir contra... Porque, assim, os caras estão claramente já numa campanha para o ano que vem, para os deputados, né? Enfim, porque também tem E eu acho que também tem uma coisa assim, a Palestina foi o tema mais comentado do mundo durante aquelas semanas. Porque você voltou mais forte politicamente, né? E assim, o fato da flotilha foi muito comentada, a Palestina foi muito comentada, e em Campinas, inevitavelmente, o meu nome estava sendo discutido, porque eu estava lá. E aí eles quiseram morder um pouquinho e aparecer também, entendeu? Deixa eu pegar uma janelinha aqui, ó. Eu falo que é macho recalcado. Não tem coragem de de sair da sua cadeira e largar seus privilégios e fazer uma ação humanitária, né? Não tem coragem. Que seja pra cidade, precisa também. Mas assim, faça uma ação humanitária, né? Não. Mas não tem coragem, é covarde, é um bando de covarde, é macho recalcado. Bom, então, os nomes. Tem o Marcelo Silva, o Nelson Oz e o Vini Oliveira. Esses são os nomes dos caras. O Marcelo e o Nelson, eles já eram vereadores antes, apoiaram Bolsonaro, defenderam contra a vacina, defenderam contra o uso de máscara, são negacionistas, são há muito tempo base de apoio de todos os governos, porque também é isso, né? Os fascistas estão sempre mamando na teta, né? Estão sempre ali chupinhando o Estado. Se largar sozinho para trabalhar, não salva um. Aí o Vini Oliveira é um rapaz que foi eleito agora, e assim, desde o início, muito MBL, atacou a universidade pública, ataca servidor público, sabe aquela coisa assim? Ele não ataca o governo, mas ataca o servidor público. Ai, tem fila no hospital, sabe? Como se a responsabilidade da fila no hospital fosse do trabalhador que está ali se matando, precarizado para conseguir dar conta, não é do governo, né? Então, assim, essa é a linha deles. E eles estão entrando, então, com o pedido de cassação pela minha participação na flotilha. E dia 25 vai ter... Dia 29. Dia 29 tem um ato de solidariedade. Olha, eu tenho muito orgulho de ter participado da flotilha. A flotilha colocou luz sobre Gaza. A flotilha fez, embora o Estado de Israel tenha saído militarmente vitorioso, Israel foi derrotado moral e politicamente. Sim, e a flotilha foi parte disso.
A gente não conseguiu levar ajuda humanitária, mas só o fato de que enquanto eles estavam, o exército de Israel estava atrás dos nossos barcos, né, para nos sequestrar, nos interceptar, caçando os nossos barcos, o povo da Palestina pôde pescar. Depois de anos sem poder pescar, eles se alimentaram. A gente não conseguiu levar os alimentos que a gente carregava. Mas eles conseguiram pescar. Mas eles conseguiram se alimentar. No próprio rio. No rio. E aí isso explicita, assim, como é absurdo um povo que está passando pela fome extrema é impedido de pescar. Sabe? É uma situação... É uma situação assim... Então, até melhor, eu acho até melhor, porque a gente carregava muita coisa enlatada também. É muito melhor eles terem acesso ao peixe deles, sim, entendeu? Então, esses elementos... E fora o que eu acho que, assim... Algumas coisas compensaram, né? Quer dizer, eu acho que a flotilha foi muito vitoriosa. Por isso que eu tenho orgulho. Essa questão da esperança. Os vídeos das crianças palestinas esperando nossos barcos. Eles falavam... Tem um vídeo de uma menina que é muito bonita. Eu achei, assim, aquela coisa da simplicidade óbvia da criança. Ela fala assim... Ela fala... Né, Globo Sumo de Flotilha, uhum. Ela fala, né, quer dizer, vocês são muito bem-vindos aqui, né? Obrigada, Globo Sumo de Flotilha, por vocês estarem vindo para cá. Eles falaram em muito alto que vocês não iam poder, que a gente não poderia chegar. Ela fala, mas como se falar alto tornasse algo lei? Ela fala assim, esse aqui é o nosso mar, e a gente recebe quem a gente quiser. E aí ela traz um elemento que é muito forte da resistência palestina, que é a existência. Ela fala, faça com que a sua presença seja notada. Se for preciso, escreva seu nome muito grande na parede, porque eles não podem ignorar a sua presença. Então, esse elemento, assim, dessa força que a flotilha teve, no sentido de que Gaza não está sozinha, de que colocou a presença que Gaza não está sozinha no sentido de que a presença palestina está no mundo. Uhum. Isso dialoga com a resistência palestina, sabe? E eu acho que aponta caminhos, porque eu acho que a resistência palestina é uma resistência anticolonial. E nós estamos lutando contra o colonialismo em todos os territórios. Em todos os territórios. Nas nossas cidades, nós lutamos contra o colonialismo, contra o domínio da especulação imobiliária, uhum. contra a destruição dos nossos rios, contra a colonização do pensamento, a destruição da escola pública. Nós lutamos contra o colonialismo quando a gente luta contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas, quando a gente luta em defesa dos povos indígenas, quando a gente luta contra o apagamento da história, contra o apagamento da história do massacre indígena, negro, quando a gente quer recolocar o tema da escravidão negra no Brasil, quando a gente fala que precisa de reparação. Essas são as nossas lutas anticoloniais. E eu acho que a Palestina, essa resistência de 70 anos que a Palestina tem, ela dá caminhos. Né? Por Sim. isso que eu acho que, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado. Vou enfrentar esse pedido de cassação de cabeça erguida. Mas, viu, tá rolando um baixo-assinado na internet. Tá. Fortíssimo também, correndo. Aliás, você está convidado a assinar. Todo mundo que puder, assina abaixo assinado. E dia 29 nós vamos fazer um ato muito bonito. Sabe? Eu acho que, assim, dia 29 é o dia da sessão da Câmara. Aquela Câmara. É o meu retorno depois do meu afastamento, né? E eu acho que a gente tem que lotar, tem que levar, nós vamos levar muitas bandeiras, coloridos, presença palestina, presença das mulheres, da negritude, dos movimentos populares, de todo mundo que acompanha o nosso mandato, né? Então, assim, vai ser muito bonito. E vocês estão convidados. Se tiverem por Campinas ou quiserem passar por Campinas... Uma passadinha por Campinas, não tô fazendo nada, tô de bobeira, vou dar um pulinho ali na Câmara Municipal. Vamos lutar contra os fascistas? Exato, tem que ser, gente. Tem que ser uma articulação de território se unindo, né? Sim. Porque hoje é em Campinas, amanhã pode ser com uma vereadora aqui da cidade, um vereador aqui de esquerda, tem o coletivo do PSOL aqui em Jundiaí. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Às nossas câmaras municipais, o que está acontecendo, quem está trabalhando. Você falou das pautas, né?
A pauta 6x1 é uma pauta... Não, uma pauta dos servidores aqui, dos contratos daqui, né? A gente tem que ficar de olho nisso também, né? Claro. De puxar essas lutas para engrossar o caldo, para a gente também fazer essa força e essa movimentação para as ruas, para que o Congresso tenha vergonha, né? Acontece, né? Quando precisa constranger. Precisa constranger. Ué, na base a PEC da bandidagem não foi assim? Tem que constranger. Senão... Foi na base... Tem hora que é constrangimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Planos agora é continuar na Câmara Municipal. Agora a gente... Dormir. Fazer... Voltar. Mas você tá andando bastante também, né? Contando da sua experiência com a flotilha, bastante. Também colocando luz em cima dessa aberração que está acontecendo Sim. na Câmara Municipal com o pedido da sua cassação. Mas também tem as pautas, né? Claro. Tem as pautas do seu mandato. Tem a questão da emergência climática. É uma questão que... E agora essa tragédia, o governo Lula aprovou a exploração de petróleo. E o Lula não rompeu com Israel ainda. Não, o único que rompeu na América do Sul foi o Petro. Eu acho que a posição do Lula na Assembleia Geral da ONU foi importante, Sim. de condenar o genocídio, mas assim, nós estamos num momento que palavras não bastam. Não são suficientes. E o Petro... É preciso tomar atitude e parar de exportar petróleo para Israel. E o Petro também está no embate com o Trump, né? Tá. O Trump foi lá, enfim, aí ele falou, tá... O Petro tá na... Eu falei, gente, vai ser a próxima tentativa de golpe da América do Sul. Mas é muito financiada importante. pelos Estados Unidos, mas é importante esse É posicionamento. importante, porque a gente precisa criar meio que um cordão sanitário contra o fascismo. Exato. Sabe? Essa é a grande... E eles estão de olho nas nossas terras raras. Eles estão de olho no nosso petróleo. E assim, gente, não tem limite. Eles manipulam, dão golpe, enfim. Financiam aí juízes, procuradores. Adentram, né? Tudo... Então, assim, eu acho que o Petro está cumprindo um papel importante e nós precisamos... Então, a gente precisa ter a questão climática, que é uma questão urgentíssima. Uhum. Tem a COP30, que vai ter a Marcha Global pelo Clima, vai ter a COP do Povo. Isso é um tema importantíssimo também. Então, tem muita coisa para fazer. Muito trabalho. Muito trabalho. Agora, as coisas o que eu acho assim, eu acho que o mais importante é as coisas não se separam. Não existe, sabe? Não trabalhamos em caixinhas. Uma coisa vai atravessando a outra, que vai nos atravessando e vai nos impactando no dia a dia, no mais básico, onde você menos espera, no teu copo d'água. É o que nos faz humanos, né? É o que nos faz humanos. Eu acho que assim, a gente precisa defender a nossa dignidade, a dignidade humana, com unhas e dentes. Sim. No limite, ser antifascista é defender a dignidade humana, né? É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. É lutar, é o básico. É o básico. Mari, obrigada. Valeu, obrigada pela entrevista. Que orgulho ter você aqui, feliz demais, assim. Obrigada. De acompanhar a sua trajetória. Claro, a gente vai ouvindo notícias e tal, Sim. A gente está aqui a 40 quilômetros de distância, mas em vez de nos dar uma dor, né, de falar de tanta coisa difícil e pesada e de situações que a gente não muda sozinho, também dá um calorzinho, dá um farol de luz ali, uma esperança que a luta precisa acontecer todo dia. Sim. E vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se movimentar. A humanidade precisa que as pessoas tomem atitude. E sempre vale a pena tomar atitude. Sabe? A sensação de... Fiz alguma coisa. Fui parte. Todo lado certo dessa parada. Todo lado certo da história. Isso é uma sensação, assim, indescritível. Gente, Mariana Conte comigo nos estúdios hoje do Francamente. Lembrando que esse papo está no YouTube, Spotify. Quero agradecer também a galera do Emancipa que né, fez esse intercâmbio aqui, que trouxe a Mari para cá. Eu vou deixar linkado para você que está pela Rádio Difusora, vá para o YouTube, Spotify, pelas redes sociais do Francamente. Eu vou deixar todas as informações de como você pode acompanhar o trabalho da Mari em Campinas, enquanto vereadora, e como você pode apoiar essa falcatrua, desapoiar a falcatrua da cassação do mandato dela em Campinas. Vai rolar agora uma movimentação em defesa da Mari no dia 29 de outubro. Vou deixar tudo certinho aqui para vocês e vocês acompanham também mais pelas redes sociais, combinado? É isso, gente. Obrigada pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Francamente, com Tainan Franco.